Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, depois de um pequeno intervalo durante o mês de agosto, este princípio do mês de setembro, e vamos começar hoje com uma conversa em torno de um tema que agitou um bocadinho as últimas semanas nos Estados Unidos, mas que permite uma discussão mais genérica sobre o sentido das referências à memória, das estátuas, das homenagens, não apenas nos Estados Unidos, mas um pouco também em regimes que passaram por processos de transição e que têm que gerir a forma como se relacionam com a história, com os seus heróis ou os seus demónios. Enfim, o pretexto próximo para esta discussão é o que está a acontecer nos Estados Unidos com um conjunto de estátuas de figuras ligadas à Confederação. A Confederação era o conjunto de Estados que durante a Guerra Civil se separou da União, procurando fazer uns novos Estados Unidos, uma confederação onde se mantinha o esclavagismo. O pretexto próximo foram os confrontos em Charlottesville, onde havia a intenção de retirar uma estátua de Richard Lee. Richard Lee foi o general Robert Lee foi o general que comandou as tropas confederadas durante praticamente todo o tempo da Guerra Civil. É talvez o principal herói da Confederação, e havia uma estátua que era para ser retirada. Houve um conjunto de supremacistas brancos, enfim, de gente ligada mais à extrema-direita americana, que resolveu manifestar-se, protestar. Houve uma contra-manifestação, houve confrontos, houve um radical de direita que foi com o carro contra a contra-manifestação, morreu uma jovem. Tudo isso levantou uma grande celeuma que envolveu também o presidente Trump e a sua condenação ou não destes incidentes. Mas mais do que discutir estes incidentes, eu julgo que é interessante perceber o sentido de manter ou não manter as estátuas. Talvez começando por este caso concreto dos Estados Unidos, onde durante o final do século XIX, princípio do século XX, houve um movimento, sobretudo nos Estados do Sul, nos Estados da antiga Confederação, para construir muitas estátuas que recordassem a memória, que evocassem a memória dos heróis derrotados, por assim dizer. Robert Lee, mas não apenas Robert Lee, outras figuras. Cause, não é? Portanto, a causa perdida. Isso hoje é muito contestado, já que não são apenas heróis derrotados, são heróis derrotados de uma causa derrotada, que era a causa do esclavagismo. E há muitas pessoas que se sentem, dizem elas, ofendidas por estarmos a honrar figuras que defenderam a manutenção de algo que hoje já na época podemos considerar intolerável, que é a escravidão. O Jaime Nogueira Pinto esteve nos Estados Unidos agora uma semana, em Washington. Seguiu mais de perto esse debate. Sim, mas eu segui bastante esse debate porque, enfim, foi sempre um tema que me interessou muito, esta questão do Sul e agora esta questão também das estátuas. Não há dúvida que, por um lado, é sempre perigoso abrir este tipo de portas, porque é evidente que os heróis de uns normalmente, às vezes, são os vilões de outros. A história é um bocadinho assim, tirando, digamos, de facto, aquelas figuras que já são tão antigas que houve uma espécie de prescrição sobre a sua. Mas o princípio é sempre um princípio um bocado perigoso. Quer dizer, aqui não há dúvida que o Sul foi derrotado, de facto, mas o Sul procurou sempre, quer durante a Guerra Civil, quer depois da Guerra Civil, a ideia que o Sul procurou sempre defender e teve algum sucesso nisso, era que a causa do Sul não era propriamente a questão do esclavagismo, mas era, sobretudo, a questão dos direitos dos Estados, não é? E que, portanto, digamos, a União, como se sabe, a questão nasceu sobre se ia permitir a escravatura nos novos Estados, não é? E, portanto, isso é evidente que era um ponto importante, mas o Sul sempre procurou também sair um bocadinho disso, ter, de facto, também a ideia que o esclavagismo não era assim tão mau para os propriamente ditos escravos. E é muito curioso porque há uma tradição fortíssima americana, sobretudo no cinema,
aliás, o famoso filme do Griffith, Nascimento Birth of a Nation, não é? de uma nação. De 1915, faz não só a apologia do Sul, não é? O filme, aliás, é muito bom. E como foi um filme em que praticamente se iniciou tudo o que é moderno no cinema, é um filme, nesse aspecto, revolucionário, tecnicamente revolucionário. Aliás, é um filme de 3 horas e que ainda hoje se vê muito bem. E que fazia não só a apologia do Sul, mas ainda mais do Ku Klux Klan, o herói principal. Depois Sim, mas era um Gone with the Wind, em 25 anos depois, portanto em 39 ou 40, Tudo o vento Vento Levou, também no fundo é uma... E muito interessante, só agora começou uma espécie de uma linha contra isso com os filmes do Tarantino, mas durante muitos westerns também tinham como heróis antigos confederados, etc. Portanto havia, e essa tradição confederada sempre procurou pôr uma certa vida romântica do Sul, e portanto a vitória do Norte como a vitória, digamos, de uma espécie de capitalismo industrial brutal e que fez de facto uma série de destruições no Sul. Portanto, essa temática, e aliás há coisas interessantes na política americana, por exemplo, com a questão dos direitos civis, não há dúvida que quem vai, digamos, assinar essa lei em 65 é o Johnson. E o Kennedy nunca quis assinar essa lei porque tinha a percepção que no dia que a lei fosse assinada, os democratas perderam efetivamente, porque a gente vê agora este bloco. Este bloco na verdade, que digamos, elegeu. a seguir à Guerra Civil, primeiro, o presidente que aboliu a escravatura, Lincoln, era um republicano. Era um republicano e com uma coisa muito curiosa, o Lincoln tem uma frase a respeito da questão da escravatura, que ele diz que a questão da Guerra Civil, para ele, principal, não é a questão da abolição da escravatura, é a questão da união dos Estados Unidos. E ele, aliás, vai mais longe e penso que diz qualquer coisa deste género. Se para manter a união dos Estados Unidos fosse preciso manter a escravatura, eu mantinha. O que me interessa mais, acima de tudo, é a união dos Estados Unidos. Portanto, hoje também há um argumento forte contra os confederados, era que eles eram separatistas. Portanto, aliás, há um discurso muito interessante e relativamente impressionante, que eu acho que para mim foi o melhor argumento que eu vi sobre a questão dos monumentos e da remoção dos monumentos, que é o discurso do Landry, que é o mayor de New Orleans, onde ele acentua não só a questão da escravatura, como acentua muito a questão destes homens, de certo modo, combateram contra os Estados Unidos, não é? O separatismo era contra os Estados Unidos. Portanto, agora, depois há o lado aqui que penso também tem peso, quer dizer, qual é o princípio? É que se vamos por esse princípio, eu aliás escrevi até um artigo a propósito disso, estava a dizer, por exemplo, em Portugal, a estátua principal de Lisboa, que é do Marquês de Pombal, quer dizer, por essa lógica, os jesuítas, que ainda são uma ordem relativamente respeitável e com um certo peso, os descendentes dos Távoras, que ainda alguns escaparam, os descendentes dos enforcados da Praça Nova no Porto e os pescadores de Sesimbra, não é? Podiam todos juntar-se e ir derrubar a estátua do Marquês, quer dizer... Já lá vamos à discussão. Se calhar melhor ainda ficando na questão ainda sem sair dos Estados Unidos, perceber um pouco melhor o que é que pode estar aqui em causa. Porque, no fundo... As estátuas são símbolos, não é? São símbolos de coisas. As estátuas são obviamente símbolos. São símbolos de uma época... Épocas, ideias, regimes, de coisas, não é? Elas foram sobretudo promovidas por um movimento de mulheres que arranjaram financiamento e foram construídas ao longo de muitas décadas. Numa altura, entre 1890 e 1900 e qualquer coisa. Leva ainda umas décadas. Mas há aqui uma questão que é, até que ponto é que nós podemos manter, ou devemos manter, esse tipo de símbolos, porque esse tipo de símbolos também está associado por exemplo, à utilização da bandeira confederada, aquela bandeira que aparece imenso nos Estados do Sul, que é, no fundo, uma bandeira separatista. O Jaime Gama conhece também bem o separatismo, porque conviveu com ele mais de perto nos Açores. Enfim, mas é uma questão muito, muito circunscrita. Mas, por outro lado, aquilo que é a sensação, que é uma sensação que, no fundo, está também por trás
da própria eleição do Trump, que é a sensação de que naqueles Estados, em grande parte daqueles Estados, há uma certa depressão, não direi em todos, houve alguns que recuperaram, há uma certa depressão, há uma certa classe branca pobre, e que durante muito tempo isso foi a base eleitoral do Partido Democrata, depois da Lei dos Direitos Civis passou a ser uma base eleitoral do Partido Republicano, e agora, de vez em quando, reemerge. O Ku Klux Klan não tem a força que teve noutros tempos, mas mesmo assim reemerge, colocando alguns desafios ao consenso, ao que a gente espera, integrador. Mas, por outro lado, também parece haver às vezes há quem diga que, mas porquê provocá-los? Sim, porque hoje há um movimento, o famoso Antifa, não é? Que também se fala pouco. Aliás, outro dia, com graças, quando eu escrevi uma coisa qualquer sobre isso, e o Miguel Monjardim mandou uma coisa assim, parece que somos os únicos que em Portugal sabe que há também uma esquerda violenta nos Estados Unidos. Sim, o Antifa é muito violento. Até impede manifestações, até impede comícios do Partido Republicano. Não estamos a falar de e não deixam as pessoas falar nas universidades. Portanto, é verdade. E atacam com força e violência. Já me engano, mas como é que olha para esta tensão, para a gestão desta tensão em torno das estátuas? Vale a pena ter esta guerra? Olha, eu acho que isto é típico da sociedade moderna, muito mediatizada, onde eventos desta natureza têm remuneração imediata no campo político, fruto de uma sociedade em que o hiperativismo militante de algumas organizações não governamentais tem também grande pujança, e depois a necessidade, porventura, de substituir a falta de história com a pequena história. Quem não é capaz de viver uma história grande tem sempre a tendência de viver com grande dramatismo uma história pequena simplificada. Isso é um perigo absoluto. Depois há também agendas específicas, agendas incendiárias, ou seja, agendas que, em vez de olharem para os problemas da sociedade e procurarem apontar caminhos de solução praticáveis, visando preparar o futuro de uma forma melhor, vão se concentrar no passado para escalpelizar o passado, para criar uma sementeira de ódios e perpetuar essas tensões. Portanto, de uma certa maneira, este não é o caminho certo. Mas acontece. E este movimento nos Estados Unidos, os Estados Unidos são sempre um laboratório de coisas deste género. Se é certo que teve recentemente grandes impulsos, depois de Charlottesville e antes depois do massacre na igreja de Charleston, é um movimento que vai tender a prosseguir, porque tem aqui um alvo, tem aqui alguma remuneração. Qual a remuneração? A remuneração é de que, num contexto de eleições e de campanhas eleitorais, a tomada de posição dos eleitos sobre estas matérias é condicionada por aquilo que são as análises de marketing eleitoral, as sondagens e, consequentemente, as tomadas de posição sobre estes assuntos são sempre calibradas por esse facto. Por isso é que, aliás, nós temos neste movimento pró-remoção ou a recolocação de estátuas, rebatismo de nomes de escolas ou de praças, retirada de memoriais, temos alguns democratas, como, por exemplo, a senhora Nancy Pelosi, que quer fazer uma recomposição das estátuas no próprio Congresso, até governadores e congressistas republicanos. E mayors, porque este assunto também tem muito a ver com mayors. Com o poder local. Bom, esta movimentação que já se alastra por várias cidades tem alguns fenómenos surpreendentes, um dos quais é a ideia, por exemplo, da remoção de uma árvore plantada em Brooklyn pelo general Lee
vai removido ou transplantado, neste caso. Bom, e depois chega também à própria ideia de remoção em Nova Iorque do monumento a Cristóvão Colombo. Sim, e mudaram agora e São Francisco não vão fazer o Columbus Day. Nós, O aliás, Mayor de São Francisco não vai nós, fazer. aliás, O Maior de Nova Iorque está a promover, enfim, há uma comissão para discutir se vão ou não tirar o monumento do Cristóvão Sim, sim. Colombo. Bom, e ainda anteontem, ainda anteontem o Congresso americano aprovou por unanimidade, a Câmara dos Representantes e o Senado, por unanimidade, uma resolução, digamos, para entalar o Presidente, em que, a propósito de uma condenação do que se passou em Charlottesville, há a injunção ao Presidente para condenar a supremacia branca, o domínio branco, ou seja, algo que depois das tomadas de posição do Presidente, mais numa versão neutra sobre os incidentes de Charlottesville, vai colocar a questão se esse Presidente veta ou não veta essa resolução. Mas essa resolução foi aprovada por unanimidade. Portanto, estes temas são temas Manipulados de para a agenda política incendiária, são bolas rolantes que entretêm certos segmentos da opinião pública, distraem também dos temas mais relevantes. São obsessões de segmento, mas que têm grande vivacidade. Isso faz-me lembrar Nós temos uma experiência muito interessante. Um imigrante português que reuniu uma campanha de fundos, isto já há algumas dezenas de anos, para pôr uma estátua de bronze da Rainha Catarina de Bragança, que casou com o Carlos II, em Queens, Nova Iorque. Pois bem, imediatamente se criou um movimento contra isso, dizendo que a rainha tinha beneficiário do esclavagismo. Sim. E não era correto politicamente colocá-la em Queens, e esse movimento logrou influenciar as autoridades locais. Exatamente. E a estátua depois ficou à espera de melhores dias. É particularmente complexo, por exemplo, alguns dos símbolos nacionais americanos mais importantes, como o cemitério de Arlington, estão ligados a Roberto, ao General Lee, não é? A casa lá em cima. Também lá esteve Washington, mas pertencia à família Lee. Mas Zé Manel, e há uma coisa extraordinária. E estão sepultados os Kennedy. Houve também, surgiu agora também, e isso foi radicalmente contraposto, enfim, lá em termos de sondagens, que era que o Washington e Jefferson, como também tinham escravos, não é? Que também deviam ser objeto destas... Mas tudo isso é uma... Enfim, claro que isto depois... Esse tema é um tema obviamente difícil, mas toda a gente sabe que houve um compromisso nos pais fundadores, em que o tema na Constituição americana ficou como cadeado, já que a realidade da época, estamos a falar as realidades das épocas, no final do século XVIII, então, era uma determinada nós realidade. Aqui por essa... O plano foi levantado, foi discutido na convenção de onde saiu a Constituição americana, mas não foi resolvido, até porque boa parte dos pais fundadores tinham escravos. Eram de Virgínia, portanto tinham escravos. Eram proprietários. Virgínia era o principal Estado na Exatamente. altura. Portanto, boa parte da Constituição foi feita para limitar os poderes da Virgínia, nomeadamente. Exatamente. Portanto, isso teve muita importância. Mas isso também me recorda, por exemplo, nós vivemos aqui perto, em Espanha, um período em que houve também uma grande tensão por causa dos símbolos... Dos estátuas do General Franco, por exemplo. Foi chamada a Lei da Memória Histórica. Sim, foi lançada pelo governo Zapatero. Houve também quem visse nisso uma forma de consolidar ali uma determinada área, zona política, e do Zapatero, que não tinha às vezes mais causas, conseguia... Sim. Isso minou muita coisa. Levantou um problema, que é o problema, como é que nós olhamos para a memória histórica conforme a distância, não é? Quando nós estamos, ninguém hoje lhes passa pela cabeça ter o Hitler numa praça da Alemanha. É uma coisa que é impensável. Mas eu não sei se as estátuas do Franco foram todas retiradas. Não foram todas. Não foram todas. Portanto, os países lidam de forma diferente com a sua também memória, essas pessoas também são diferentes, não é? Portanto, sobretudo também há isso, não é? Essas pessoas também são muito diferentes. Eu julgo que, eu não sei se todas as estátuas do Stalin, que não é assim tão diferente do Hitler como isso,
não sei se todas Não, as estátuas as já fora, foram da, as tiradas. fora da Rússia acho que foram. Agora, na As da Rússia eu acho que a mantêm-se. Rússia Mantêm-se. muitas. O Lenin mantém-se imensas, até Mantêm-se na na Rússia. antiga Leningrado. Aqui, há o muitas. Salazar tiraram duas equipas. O Salazar também não tinha estátuas, que era uma coisa que ele também não gostava muito, portanto. Já vamos ao caso de Salazar, mas não talvez estava, também não tinha recordando muitas. este caso espanhol. O caso espanhol, para mim, é um caso este caso mais espanhol tem a ver significativo. muitas vezes com a forma como se faz a transição, não é? Não, ia Porque tomar havia conta alguma- do passado. Ia tomar conta do passado, que é uma Sim, coisa a que eu acho Espanha que hoje é muito importante. É um país que vive muito intensamente todas as coisas. A polarização em Espanha é uma tentação As permanente. duas Espanhas Sempre estão sempre presentes em Tentação tudo. permanente. Mas tinham acabado. E depois foram também ressuscitadas. a tentação de arriscar do seu brasão de armas a ideia da lenda negra sobre a Espanha. Claro. E um abraço a um progressismo vago e permanente que caracteriza muito a Espanha. E isso que se passou nesse período está muito influenciado por esse facto. Mas está também influenciado um bocado, na minha opinião, pela ideia de Zapatero de compensar com isso à esquerda a política económica e de ajustamento que tinha que fazer. Portanto, há também alguns políticos imprevidentes que vão buscar agendas incendiárias, compensatórias de outras políticas. Aliás, é o politicamente correto. Isso é uma isso. coisa muito, muito, muito negativa, na minha opinião. Porque em relação à história, há duas maneiras de lidar com a história. Uma é procurar estudá-la para a compreender, para a explicar, para a conhecer melhor. E outra é fazer um estudo superficial que apenas permite retirar argumentos para uma agenda simplificada de exacerbação de conflitos, de criação de polarizações artificiais. A utilização política da história por uma agenda pirómana é algo que está ao alcance de todos e que a mediatização, os grandes circuitos de informação atuais permite fazer crescer de uma maneira exponencial. Portanto, é necessário ter muito cuidado com isso. Depois também não devemos ser inocentes. Há organizações, temos que ver os seus objetivos enquanto tal, que procuram tomar posição no mercado público da opinião, na praça pública, e que nas suas lutas por conquista de mercados ou expansão de mercados capturam temas para lhes dar margens de negócio suplementar. Há depois também quem financia essas organizações e essas agendas. Muitas dessas agendas são promocionais de quem as articula e as constrói. Há também uma articulação com algum trabalho de pesquisa universitária, isso nos Estados Unidos. É evidente que com essas agendas não só procura notoriedade, como também procura fundos, financiamento, nicho de mercado na competição académica com a visibilidade para ter mais poder e mais remuneração, mais projeção mediática. Portanto, há aí uma teia complexa que é necessário compreender e desmontar para perceber este fascínio da recuperação do histórico, não para entender a história, mas para exacerbar e polarizar conflitos, muitos deles artificiais, na agenda atual. E com isso também não discutir os problemas essenciais, secundarizá-los na agenda e fazer antepor uma agenda criada com base nestes clichês. Mas, por exemplo, há às vezes lugares, como por exemplo lugares de batalhas, Sim. que muitas vezes são simbólicos e têm uma importância. Eu estou-me a lembrar de dois, por motivos diferentes, porque muitas vezes são as batalhas que marcaram momentos de viragem. Quer dizer, nós vamos indo ao campo de Aljubarrota, por exemplo, aqui em Portugal. Há outros campos em que são campos de derrota e que são vistos quase mitologicamente. O caso talvez mais famoso na Europa seja o caso de Kosovo-Pols, onde os sérvios perderam para os turcos e ainda hoje é um sítio... Batalha dos Melros. Batalha dos Melros. Planície dos Melros. Batalha dos Melros. E que eles veem como
esta é um pouco na base do conflito com o Kosovo. E até em Portugal nós temos algum celebracionismo sobre vitórias, mas também, paradoxalmente, temos alguma comemoração sobre derrotas. E até temos uma coisa extremamente paradoxal, que é a celebração da derrota da Batalha de Lalis ser feita no Mosteiro da Batalha, num museu militar construído pela Primeira República para glorificar num local de vitória uma estrondosa derrota. É verdade, mas eu estava a recordar, por exemplo, que eu o ano passado estive tinha curiosidade de lá ir e fui ao campo de Gettysburg. Gettysburg, através da batalha mais emblemática da Guerra Civil, o momento de viragem da Guerra Civil. E aquilo que eu achei curioso ali é que, primeiro, há estátuas de todos. Claro. Todos os Estados colocaram lá as suas estátuas, os confederados e os outros. Aliás, uma das mais importantes é precisamente a de Robert Lee é uma das mais majestosas e uma das primeiras. São dezenas, ou mesmo, nem sei se não são mesmo mais de 100 estátuas que estão espalhadas por aquele campo. Mas aquilo é visitado, literalmente visitado, por gente que vem de toda a América. Há quem defenda nesta polémica que se calhar o melhor é colocar essa memória nesses lugares e não nas praças e nesses sítios. Mas ao mesmo tempo, há coisas que às vezes são difíceis. Por exemplo, agora nós estamos no Reino Unido a discutir, ou melhor, não se está a discutir, mas houve já claramente essa questão, que é necessário tirar a estátua de Nelson de Trafalgar Square, porque Nelson defendia o esclavagismo. Também defendia o esclavagismo. Talvez com quase toda a gente, não diria toda a gente na altura, mas sim, aliás, há uma coisa que eu, enfim, é uma coisa politicamente incorretíssima, mas eu lembrava sempre aos meus alunos que, naturalmente, se não tivéssemos inventado máquinas, naturalmente ainda tínhamos escravos. Não sabíamos que eram os escravos, se éramos nós, eram outros. Mas, naturalmente, se não se tivessem inventado máquinas, quer dizer, para fazer determinado tipo de trabalhos, naturalmente a escravatura teria persistido. Quer dizer, a escravatura ainda persiste, mas a escravatura ainda persiste sob formas disfarçadíssimas, mas continua a persistir em partes significativas em partes significativas do mundo não estão disfarçadas como nos Médios Orientes e nas costas, em algumas áreas africanas, claro que persiste. Portanto, porque o problema da mentalidade passada, então, vamos lá ver, nós em Lisboa, por exemplo, eu acho que é difícil encontrar dois supremacistas brancos, Afonso de Albuquerque e Vasco da Gama, são dois, correspondem exatamente ao que Afonso Henriques não era propriamente um democrata, um constitucionalista. Quer dizer, portanto, o transpor, bem sei que não estou a comparar com o caso dos Estados Unidos, que é uma coisa muito mais recente, e aliás o discurso do mayor, do Landry, do mayor de New Orleans, tem argumentos fortes nesse sentido. Tem o argumento do separatismo e tem o argumento de que determinados cidadãos, nomeadamente afro-americanos, podem se sentir, de certo modo, na praça principal ou na avenida principal, estar de facto alguém que encarnou também isso, não é? Não só isso, mas também isso, pode ser, de certo modo, ofensivo. Mas eu primeiro acho que a maior parte das pessoas, os cidadãos comuns, nem sabem propriamente quem é que está nas estátuas, quer dizer, o significado histórico está muito desapropriado. O que é que a gente tem, por exemplo, estátuas em Lisboa? Nós até temos em Lisboa uma estátua a que damos o nome de Dom Pedro V, salvo erro. Sim. Que é a estátua do... Que não é Dom Pedro V. Não é Dom Pedro V, é a estátua que é a caminho do México. Exatamente. E que não Maximiliano, mas que, entretanto, o Máximo... Não, e nós temos, e a política, por exemplo, das estátuas, quer dizer, em Lisboa, lá está, é o Marquês de Pombal, o Marquês de Pombal, o Saldanha. Por exemplo, há de facto alguns elementos comuns, mas lá está, por exemplo, o conflito mais celebrado em Portugal é a vitória sobre Napoleão, não é? Que há muitas estátuas, nomeadamente no Porto, por exemplo, aquela coisa no Largo, na Praça da Boa Vista, e é de facto os monumentos aos combatentes da Grande Guerra, quer dizer, que é uma coisa... Aliás, que foi um movimento internacional fortíssimo. Sim, porque houve tantos mortos, todas as terras tinham os seus mortos. Nós não temos muito aquele sistema que aparece muito em França e na Itália, etc., que é até nas terras e nas paróquias, nas igrejas, muitas vezes há o nome das pessoas todas que morreram nisso. Quer dizer, mas isso é sim, tal. Em relação
às pessoas que participaram na Primeira Guerra Mundial, não só os mortos em combate, mas em relação àqueles que depois morreram, muitos dos cemitérios portugueses têm o chamado talhão dos combatentes. Dos combatentes, exatamente. É curioso, por exemplo, que há monumentos que conseguem, eu diria, quase ser consensuais, mesmo em situações muito divisivas. Também é, novamente, os Estados Unidos e dos últimos dias. Vai estrear agora, ou por estes dias, um grande documentário sobre a Guerra do Vietnã. E foi feita uma apresentação em Washington, onde estavam presentes alguns veteranos, nomeadamente John Kerry e John McCain, portanto, dois ex-candidatos presidenciais, ambos derrotados, que estiveram, de alguma forma, em campos opostos. Bem, John McCain esteve preso muito tempo e era um defensor da guerra. E o Kerry John Kerry foi combatente, mas depois tornou-se sobre a combatividade dele. Sim, mas depois a seguir tornou-se num manifestante anti-guerra do Vietnã. Portanto, foi uma guerra que deu um grande conflito interno. No entanto, o memorial e a forma como esse memorial foi construído em Washington é uma coisa tão poderosa, aliás, é um dos memoriais mais poderosos que eu conheço. Até o próprio McCain diz que vai lá todas as semanas, ou no máximo de 15 em 15 dias, passa uma vez pelo memorial do Vietnã. Essa capacidade nem sempre é fácil, porque aquilo que nós gostamos mais de fazer, ou os povos gostam mais de fazer, desde os romanos, é construir arcos de triunfo. Sim, é mais agradável. Mas aqui, por exemplo, nós tivemos um programa e eu estive bastante ligado a isso, que foi aquela questão dos combatentes do ultramar, não é? Que foi uma coisa que teve alguma polémica. Aliás, lembro-me que na altura da inauguração era presidente Jorge Sampaio, que fez, aliás, um discurso bastante equilibrado e bastante... Até porque, lá está, era uma coisa polémica em termos da sociedade portuguesa. E hoje em dia está... Enfim, sim, inclusive já não... Aliás, talvez há uns 10 anos foi possível, num 10 de junho, haver uma presença a ser sempre a presença todos, das próprias Forças Armadas, não é? Que é uma coisa que passou a ser muito curiosa. Portanto, eu acho que a questão da... Quer dizer, é a tal diferença entre a história e a memória. A história, de facto, é uma faculdade. As memórias, que são, de facto, às vezes são unilaterais e são, às vezes, divididas, quer dizer... Há figuras históricas, nós tivemos, por exemplo, à volta do Marquês de Pombal, uma polémica que eu me lembro ainda adolescente, ainda conhecia pessoas, enfim, todas da área da direita, por exemplo, uns que eram furiosamente anti-Pombal e outros que eram pró-Pombal, quer dizer, era uma polémica que seguiu o livro do Camilo Castelo Branco, aquela biografia do Marquês de Pombal, que é muito, o da Agostina, que é pró-Pombal, é muito interessante, quer dizer... Pombal dá para inspirar coisas perfeitamente antagónicas, claro, numa apropriação por um lado é um ditador atual. autoritário, por outro lado é um anti-reacionário, porque é um modernizador. Mas nós temos alguns heróis nacionais que, noutros países, são verdadeiramente vistos como os diabos em pessoa. Talvez o caso limite seja o Vasco da Gama, não é? Que está sepultado nos Jerónimos, ao lado de Camões, naquilo que era antigamente o Panteão Nacional. E Vasco da Gama, que nós tomamos como uma das principais referências da história portuguesa, não é exatamente visto assim pelos indianos. Nem por todos. Nem por todos, enfim. Isto é, quando foi o centenário da chegada de Vasco da Gama à Índia, admitiu-se até a hipótese de haver uma celebração conjunta, mas isso depois foi um bocado posto em causa pela emergência de grupos do ativismo cultural que gostam sempre dessas oportunidades para mostrar e reforçar identidades e linhas de separação. Mas a verdade é que, com essa discussão e esse enquadramento do lado indiano, foi publicada uma biografia de Vasco da Gama que, partindo até de alguma dúvida e de todos esses enquadramentos de nacionalismo angolano, acaba por ser um dos textos mais extraordinários que há sobre Vasco da Gama, sobre ainda daquela época, sobre o que é a chegada por mar de um bloco económico diferente e os efeitos que isso vem a ter na Índia
não de destruição da Índia, mas de reordenamento de todo aquele espaço, a questão islâmica, a questão hinduísta, a questão da fragmentação do subcontinente indiano, tudo isso muito bem estudado. Ou seja, às vezes há flagelações que acabam por fazer despertar obras de fundo, pensamentos de fundo, pesquisa, como essa grande biografia de Vasco da Gama, que foi produzida nesse contexto e por causa disso. Bem, mesmo assim, a nossa imagem dos nossos heróis é às vezes feita por contraponto a de outros, como talvez o exemplo mais característico seja nós sermos vistos como uns colonizadores relativamente pacíficos, por exemplo, da América, enquanto os espanhóis eram uns brutos, com a corte. Mas isso é verdade, não é? Isso é verdade, porque, aliás, até por razões políticas, o Cortés... Sim, nós não encontramos nenhum império. Nas guerras do colonialismo, intercolonialistas, o mau é sempre o outro. Nós não encontramos nenhum império pela frente. O Cortés, aliás. E depois também há a natureza da própria colonização, chamamos assim. Enquanto a coroa controlou sempre, praticamente, todas as operações, tirando, digamos, aquelas do Império Informal para lá do Estreito de Malaca, a coroa portuguesa no Índico, no Brasil, etc., comandou sempre todas as operações. Portanto, havia dois conceitos, quer dizer, os descobridores e conquistadores eram agentes do rei de Portugal, não é? E o Camões tem muita noção disso, porque se refere até a um conflito que houve na Índia, um conflito de autoridades, e fala mesmo dos olhos que é do rei que à distância vigiam tudo. O Cortés eram uns aventureiros que tinham um bocadinho license to kill, quer dizer, não há essa relação, aliás, até a própria natureza social de todos esses conquistadores espanhóis também é completamente diferente dos portugueses, que normalmente eram pessoas, enfim, que tinham um mandato e tinham, sobretudo, um controle da coroa muito... Na América Espanhola há imensos conflitos quase feudais entre espanhóis, quer dizer, que duram muito tempo, não é? Que duram muito tempo e que levam a uma grande divisão. Enquanto, no caso português, esses conflitos surgem, nós temos talvez o maior herói do Oriente, que é o Afonso de Albuquerque, de certo modo é demitido por intrigas na corte em Lisboa, mas ele aceita. Quer dizer, o Albuquerque, se não tivesse querido ser demitido, tinha ficado e ninguém o tirava de lá, porque ele, de facto, tinha um comando efetivo, quer das forças que estavam na Índia, que, de facto, até um certo apoio, digamos, da população nessa época. Ninguém o tiraria e ele recebe o mandato do rei e ele cumpre e morre, aliás, de desgosto, não é? Como é sabido. Portanto, a natureza destes impérios é diferente, não é? Politicamente diferente. Bem, mas nós podemos continuar esta conversa até porque a relação da memória, da forma como a memória ajuda a construir identidades e da forma como nós vamos lendo e relendo a história, estudando a história, percebendo melhor o que ela significou, enquadrando-a no seu tempo e a ação de cada agente também no seu tempo, é algo que não devia ser misturado com a política dos dias de hoje. Quanto ao Conversas à Quinta, estaremos de regresso dentro de uma semana.